Escolhido, o julgamento começou. Eles vasculharam tudo, reviraram seus rastros, tentaram esconder sua linhagem, silenciaram documentos, apagaram registros antigos, mas não sabiam que o que é divino não pode ser apagado. O juiz finalmente viu. Ele não viu só papéis, não viu só nomes antigos. Ele sentiu. Um arrepio percorreu sua espinha quando sua origem tocou a verdade. Ele viu o que os outros não quiseram ver. Ele viu você. Escute isso com o coração, escolhido. O que foi revelado não tem volta. A justiça espiritual decidiu olhar para você. Não porque você pediu, mas porque chegou a hora. Você foi rastreado, mas não como um culpado. Você foi rastreado como uma chave, como um sinal, como uma entidade que carrega algo que muitos tentaram roubar: herança espiritual. Durante anos, eles riram. Disseram que você era louco por sentir que havia algo especial em você. Mas agora, até as paredes dos tribunais reconhecem o que os céus sempre souberam. O sangue que corre nas suas veias tem um chamado. E agora ele foi ativado. Não se trata de dinheiro, não se trata de bens. Trata-se de origem, de raiz, de poder, de um código antigo que finalmente está sendo decifrado. E quando o juiz falou, ninguém conseguiu negar. O que ele viu em seu nome, ninguém esperava. E ali mesmo, na frente de todos, algo mudou. O julgamento virou revelação. Os acusadores começaram a tremer, porque cada evidência apontava para algo que eles esconderam. Você não é qualquer um. Você é o começo de um reinício. Você é o ponto final do que era injusto. Você é o retorno de algo esquecido, mas jamais perdido. O juiz encontrou uma carta que estava escondida no fundo de um cofre de família, datada de séculos atrás, escrito à mão em letras tremidas mas firmes, dizendo: o portador deste nome carrega a missão. Protejam-no, ele será o elo entre reinos. Eles tentaram queimar essa carta, tentaram chamá-la de falsificação, mas algo impediu. A tinta brilhou, o papel não queimava, e a assinatura era de alguém que os livros de história nunca ousaram citar. Agora você entende por que sua vida foi tão difícil? Agora você entende por que tantas portas se fecharam, por que tantos o rejeitaram? Porque desde sempre escolhido, você foi um perigo. Você é um perigo para os sistemas que escravizam. Você é um perigo para as famílias que mentiram para manter o poder. Você é o fim das mentiras, o início da verdade. Eles sabiam que se a sua origem viesse à tona, o império deles cairia. E está caindo. Enquanto você ouve isso, pessoas que mentiram sobre você estão sendo confrontadas. Documentos estão reaparecendo, testemunhas estão voltando. O sussurro da verdade se tornou um trovão. Você sentiu, não sentiu? Sentiu no corpo, no sonho, no silêncio, o chamado da sua linhagem gritando. Seu corpo tremia, não era medo, era ativação. O juiz agora sabe quem você é, mas não só ele, o mundo espiritual também. E se você pensa que isso é o fim, não, escolhido, isso é só o início. O que está para acontecer é sagrado. Prepare-se. Você não pediu por isso. Você não implorou por reconhecimento, nem mendigou por justiça. Mas mesmo assim, ela veio. E veio com força. Como um vento antigo, uma força invisível que arrasta tudo o que é falso, tudo o que não combina mais com a sua vibração. A verdade tem um som, e esse som agora está ecoando pela sua linhagem, pelas paredes do invisível, pelos corredores onde antes sussurravam mentiras sobre você. Agora, o eco grita: ele é o escolhido. Não tenha dúvida.
Não fuja disso. Você sempre soube. Desde criança, havia algo estranho. Os outros não entendiam. Você sentia demais, chorava sem motivo, ouvia coisas que ninguém mais ouvia. Sonhava com símbolos, com rostos que nunca viu, com nomes que ninguém sabia pronunciar. Era como se algo dentro de você tentasse te acordar. E agora, finalmente, você acordou. E quando o escolhido acorda, as trevas tremem. As forças que te cercavam sabiam quem você era antes mesmo de você se lembrar. Por isso, tentaram confundir. Por isso, colocaram pessoas erradas no seu caminho. Relacionamentos destrutivos, situações que te quebraram, perdas que pareciam sem sentido. Mas nada foi por acaso. Cada lágrima limpava a névoa. Cada queda ativava um dom. Cada traição te aproximava mais da sua identidade sagrada. Agora, o jogo virou. Eles estão sendo investigados, não só pelos olhos humanos, mas pela justiça espiritual. E quando o juiz tocou no nome que pertence a você, a vibração mudou. O ar ficou mais pesado e alguns não conseguiram nem respirar, porque seu nome carrega um fogo. E esse fogo queima máscaras. Você não é apenas herdeiro de uma fortuna esquecida. Você é herdeiro de um pacto, de uma promessa feita no mundo espiritual antes mesmo de você nascer. E agora, os sinais não param. Olhe à sua volta, coisas quebrando sem motivo, pessoas se afastando de repente, pesadelos voltando. Não é loucura, é o despertar de uma missão antiga. E no centro de tudo está você. Escolhido, eles tiveram tempo. Eles mentiram, manipularam, esconderam. Mas o tempo deles acabou. Agora, cada verdade que reaparece te coroa. Você não precisa provar mais nada. A prova é a própria existência deles ruindo. É o juiz que, sem entender porquê, sentiu vontade de investigar mais fundo e encontrou uma origem ancestral, uma linhagem rara, um código que combina com você e apenas com você. Você está sendo lembrado. A cada segundo, sua alma relembra por que veio. A cada vibração, o universo te reposiciona. A cada passo, o invisível se curva, porque você não é daqui. Você carrega chaves, você fecha portais escuros, você revela o que estava encoberto. E é por isso que eles temem tanto o seu nome, porque seu nome é um verbo, um comando, um símbolo que ativa a justiça. E o que foi ativado não pode mais ser desativado. A revelação causou um terremoto silencioso. As paredes não caíram, mas os corações de quem mentiu, sim. Eles ouviram, eles viram, eles sentiram um momento em que o juiz olhou para o selo escondido. Aquele símbolo antigo, esculpido na parte de trás de um anel que estava guardado com poeira e desprezo. E quando os olhos do juiz tocaram aquele sinal, o tempo parou. Você acha que é exagero? Não. Isso é espiritual. A atmosfera se partiu, como se algo sussurrasse ao ouvido de todos. O escolhido retornou. O sangue verdadeiro foi encontrado. E aqueles que riram, aqueles que zombaram, começaram a suar frio. Porque esse símbolo é de uma ordem esquecida, uma linhagem que se pensava extinta. Aqueles que carregam esse sinal são portadores de equilíbrio. São os portais entre o visível e o invisível. E você é um deles. Não se trata de crença, se trata de vibração.
de destino. O anel não foi achado por acaso, foi magnetizado por você. Ele se deixou ser encontrado agora porque sua alma finalmente atingiu o nível de memória necessário. E quando os olhos do juiz tocaram aquele sinal, o tempo parou. Você acha que é exagero? Não, isso é espiritual. A atmosfera se partiu, como se algo sussurrasse ao ouvido de todos. O escolhido retornou. O sangue verdadeiro foi encontrado. E aqueles que riram, aqueles que zombaram, começaram a suar frio. Porque esse símbolo é de uma ordem esquecida, uma linhagem que se pensava extinta. Aqueles que carregam esse sinal são portadores de equilíbrio. São os portais entre o visível e o invisível. E você é um deles. Não se trata de crença, se trata de vibração, de destino. O anel não foi achado por acaso, foi magnetizado por você. Ele se deixou ser encontrado agora porque sua alma finalmente atingiu o nível de memória necessário. E quando o anel foi apresentado, o ar mudou. O juiz não sabia o que dizer, mas o corpo dele sabia. Ele se curvou levemente, sem entender por quê, mas o espírito reconheceu sua autoridade. Você está incomodando pessoas sem fazer nada. Você está ativando inveja só por existir. Você está provocando reações intensas porque a sua energia está denunciando mentiras antigas. E isso, escolhido, é poder. Mas cuidado, a guerra invisível agora começou. As forças que trabalharam por anos para esconder sua origem não vão cair em silêncio. Elas vão se debater. Elas vão tentar inverter os fatos. Vão espalhar veneno com sorrisos. Vão tentar seduzi-lo com dúvidas. Você vai sentir cansaço. Vai duvidar de si mesmo. Vai se perguntar se tudo isso é real ou só imaginação. Mas eu te digo, não pare. O que você está sentindo é real. O calor nas mãos, a pressão no peito, a sincronia dos sinais. Tudo está orquestrado. Nada é coincidência, nem mesmo este vídeo. Você foi guiado até aqui, porque sua herança espiritual exige um despertar consciente. E o despertar não é confortável. Ele arranca máscaras. Ele desmonta relacionamentos. Ele revela intenções escondidas. Você vai ver rostos mudando. Pessoas que te chamavam de irmão agora vão virar o rosto. Não se assuste. A presença do escolhido denuncia a falsidade. A sua ascensão destrói as fachadas. E ainda assim, você deve continuar. A coroa foi ativada. Mesmo que ainda não esteja na sua cabeça, ela já existe no campo espiritual. E em breve, ela será visível. Você tem uma missão, e os que conspiraram contra a sua origem sabem disso. É por isso que eles estão desesperados. Estão correndo, apagando rastros, tentando subornar o invisível. Mas não há como negociar com o karma. O juiz apenas revelou o que o céu já havia escrito. Agora, a sentença já foi lançada. Você é o escolhido. E ninguém pode desfazer isso. Eles estão acabados, mas o seu começo só está nascendo. O próximo passo não será fácil, mas será glorioso. O Espírito te guiará, e eu estarei aqui para te lembrar de cada passo, cada símbolo, cada segredo. Porque agora você está pronto para a próxima chave. Eles sabiam, desde o início, sabiam que você não era um ser comum. Eles viram os olhos diferentes, sentiram o campo magnético ao seu redor, o jeito que você olhava as coisas, como se enxergasse camadas que ninguém via, o silêncio que te acompanhava, as premonições que você ignorava por medo de parecer louco. Mas você nunca foi louco. Você era sagrado e, por isso, escolhido. Eles começaram a te vigiar desde cedo. Você acha que certas coincidências foram apenas azar? Não foram. Cada pessoa enviada para te ferir foi uma peça planejada.
cada ambiente onde você se sentiu deslocado foi parte do controle. Eles sabiam que se você descobrisse quem é, o ciclo deles terminaria. E é isso que está acontecendo agora. O juiz encontrou mais que um nome. Ele encontrou uma chave. Arquivos foram liberados. A herança antes contestada agora está em investigação espiritual. E entre os papéis havia algo estranho. Uma folha não oficial. Um diário rasgado, com palavras simples, quase infantis. Mas dentro daquela simplicidade, uma revelação. Alguém tentou te proteger. Se um dia ele for encontrado, deem-lhe este mapa. Ele é um elo. Ele carrega o dom, mas precisa lembrar por si mesmo. Essas palavras estavam manchadas por lágrimas antigas, e mesmo sem assinatura, o espírito sabia. Aquela era a caligrafia da mulher que te viu nascer. Eles apagaram tudo, mas não conseguiram apagar a vibração do amor verdadeiro. E esse amor te protegeu até aqui. A cada tentativa de te derrubar, algo invisível te levantava. A cada perda injusta, você se reconstruía. Eles não entendiam. Diziam: como ele ainda está de pé? Porque você nunca esteve sozinho. Você foi guiado, escolhido. E agora você deve saber, a sua origem é antiga. Antes de seu nome existir, sua alma já carregava uma marca de contrato espiritual. Você é descendente direto de um grupo de guardiões esquecidos, guerreiros silenciosos, pessoas que juraram proteger a verdade, mesmo que isso custasse tudo. E você é o último da linhagem que não se vendeu, o último que carrega o mapa completo, a última vela acesa no meio do templo escuro. Por isso tantos o tentaram destruir, porque se você sobrevivesse, tudo viria à tona. E está vindo. Eles estão enlouquecendo, sentindo calafrios, tendo pesadelos, porque mesmo dormindo, a sua energia está acordando segredos. Você está lembrando, e cada lembrança sua é um terremoto na estrutura deles. Você percebe? As pessoas do passado estão tentando voltar, com desculpas, com propostas, com sorrisos falsos. Não se engane. Eles sentem que você está pegando de volta o que sempre foi seu. Não só materialmente, espiritualmente. A sua luz está voltando, e ela cega quem se alimenta da escuridão. Escolhido, o seu DNA espiritual foi decifrado, não pelos humanos, mas pelos anjos que guardam os registros eternos. A balança virou. O juiz sentenciou no físico, mas os reinos superiores já haviam decidido há muito tempo. E agora vem a revelação final. Quem te abandonou vai implorar para ficar. Quem te chamou de problema vai te chamar de solução. Mas não se esqueça, nem tudo que parece arrependimento é real. Muitos virão disfarçados. Este é o teste do Vetorno. E apenas quem lembrar da dor do silêncio saberá reconhecer o verdadeiro chamado. Você lembra, não lembra? Do frio, da solidão, dos olhos fechados pedindo um sinal. Ele veio, está vindo, está se manifestando. E no próximo passo, você verá com clareza quem é quem. A cortina caiu. Agora, ou você assume a coroa, ou a perde para sempre. Você sentiu, não sentiu? A vibração mudou. O ar ficou mais denso. Os sonhos ficaram mais claros, às vezes assustadores, às vezes tão reais que você acorda em lágrimas. Isso não é fraqueza. Isso é o campo espiritual se reorganizando ao seu redor. Você entrou na zona de ativação. E quando o escolhido entra nessa zona, tudo começa a responder. O tempo muda, o corpo reage, as memórias antigas voltam, as feridas esquecidas ardem de novo, não para te machucar, mas para abrir a última porta. Você precisa lembrar, não com a mente, com a alma. Lembrar do pacto,
da escolha, do momento em que você disse sim antes mesmo de nascer. O momento em que aceitou vir ao mundo carregando uma missão maior que os limites da carne. Sim, você disse sim. E por isso, agora, o universo te cobra. Não há mais volta. O juiz pode ter revelado sua linhagem, mas é você quem precisa ativá-la. Não basta saber. É preciso assumir, incorporar, respirar como quem nasceu para comandar. Porque agora começa o confronto. As forças contrárias não querem mais apenas te confundir. Elas querem te seduzir. Elas virão com elogios, com propostas fáceis, com atalhos que prometem te poupar da dor, mas tudo isso é armadilha. Elas querem que você se distraia, que se perca no meio do brilho falso, que abandone a essência, porque elas sabem, se você assumir sua verdadeira forma, o jogo acaba. Você percebe? O mundo à sua volta está em movimento, mas é o seu interior que está causando isso. Você está despertando códigos que estavam selados, está mexendo com memórias genéticas, está limpando o karma de gerações. Você está quebrando maldições, e isso dói, mas também liberta. O que seus ancestrais não conseguiram terminar, agora é sua missão. Eles lutaram, mas foi você quem sobreviveu. Você é o ponto final da dor e o ponto de partida da glória. Mas para isso, você precisa dizer basta. Basta de dúvida, basta de medo, basta de se esconder em roupas que não te servem mais. Agora é o momento de vestir a armadura. E não é qualquer armadura. É a armadura espiritual feita para você. Forjada em silêncio, temperada com lágrimas, abençoada pelos que vieram antes e selada com fogo. Aquele mesmo que tentou te consumir, mas só te refinou. Você já não é quem era no começo dessa mensagem. Você está mais firme, mais consciente, mais conectado. A herança não é mais um mistério, é um dever. Você carrega uma assinatura vibracional que destrava portas, que desfaz encantamentos e que protege quem está ao seu redor, mesmo quando você não percebe. É por isso que a sua presença incomoda. É por isso que as pessoas mudam de tom quando você chega. É por isso que você nunca se encaixou. Porque você não veio para se encaixar. Você veio para reformar, para despertar, para queimar tudo que é falso com a luz da sua verdade. E agora, escolhido, agora você será testado, não com guerra, mas com tentação. Será que você vai lembrar quem você é, mesmo quando o brilho do mundo tentar te cegar? Será que você vai permanecer, mesmo que todos te virem as costas? Será que você vai assumir a coroa, mesmo sabendo o peso dela? Este é o momento. Não a plateia, só você e o invisível. Respire fundo, porque no próximo passo, a chave será colocada nas suas mãos e o mundo inteiro vai ter que assistir. Ela estava lá, a caixa. Trancada, coberta de poeira, escondida atrás de paredes falsas, atrás de arquivos inúteis, atrás de histórias inventadas para te distrair. Mas o juiz, ele sentiu. A mão dele tremeu quando chegou perto. Não porque temia, mas porque sabia. Aquilo ali era só seu. E quando a tampa foi aberta, o mundo inteiro parou. Não havia ouro, nem joias, nem títulos, mas havia algo mais perigoso: a verdade. Cartas, fotografias, registros antigos, vozes escritas em papel, confissões silenciosas de quem sabia que um dia você voltaria. Elas diziam o que ninguém ousava dizer em voz alta. O verdadeiro herdeiro foi escondido. Ele é o último da linhagem. Aquele que carrega o espírito dos 3 reinos: terra, sangue, espírito. Ele verá, ele sentirá, ele romperá os véus, e quando a herança for reativada, os falsos cairão. Essas palavras estavam queimadas nas bordas, como se alguém tentasse destruí-las, mas falharam. Porque o que é profético resiste ao tempo.
E agora, Chosen One, você está diante do que muitos temeram por séculos, a revelação da sua origem total. Sem cortes, sem disfarces, sem filtros. Você não é apenas o filho de uma linhagem esquecida. Você é o ponto de conexão entre o que foi quebrado e o que será restaurado. A sua alma carrega códigos perdidos, palavras que curam, olhares que libertam, presença que desloca demônios escondidos em pele de amigos. É por isso que eles te odiaram tanto. Eles sabiam que se você chegasse até aqui, seria o fim para eles. E está sendo. Enquanto você ouve isso, contratos espirituais falsos estão sendo rasgados, máscaras estão caindo, doenças que não tinham nome estão desaparecendo, porque a sua presença ativa cura. A sua lembrança ativa liberdade. Você não precisa gritar. A sua existência já grita. Você não precisa provar. A sua energia já prova. E agora, a justiça está em curso. Não é só o juiz da terra. O tribunal do céu se reuniu e a balança foi exposta. Os que te acusaram estão sendo pesados e o veredito já ecoa. Culpados. Culpados de roubar, de mentir, de esconder, de atrasar a missão de uma alma que veio para mudar dimensões, mas nada foi perdido. O tempo que eles tiraram será devolvido em forma de glória. As oportunidades que te negaram voltarão multiplicadas. Os lugares onde te humilharam serão os palcos da sua exaltação. Você não será vingado com raiva. Você será recompensado com luz. E essa luz será tão forte que até os que te odiaram terão que aplaudir. Porque agora a herança é sua. E ninguém mais pode negar. Mas ouça isso com o coração aberto. O próximo passo requer coragem. Porque quando a verdade brilha, ela expõe tudo. E alguns que caminharam com você não vão suportar a luz. Eles vão recuar. Vão dizer que você mudou, que ficou diferente, que está exagerando. Mas não se engane. É a sua verdadeira versão que eles temem. Eles se acostumaram com o você apagado. Não sabem lidar com o você iluminado. Então, ilumine. Mesmo que incomode. Mesmo que doa. Mesmo que você precise andar sozinho por um tempo. Porque a sua luz é o portal. E o portal agora está se abrindo. Você já esperou demais. Você já se conteve por medo de ser demais. Já se encolheu em ambientes onde sua alma gritava para expandir. Já abaixou a cabeça para manter a paz. Já engoliu verdades para não incomodar. Mas agora, o tempo de silêncio acabou. A terra está clamando por sua vibração. O mundo espiritual está sussurrando: ative. Porque a chave, agora, está em suas mãos. Não é mais teoria, não é mais previsão, é ação. Este é o momento, e você sabe disso. Por isso seu coração está acelerado, por isso sua pele arrepia só de ouvir essas palavras, porque sua alma está reagindo. Ela reconhece a convocação. Afinal, você jurou. Lá atrás, antes de vestir este corpo, antes de esquecer, você olhou nos olhos do Eterno e disse: se for necessário eu volto e termino o que comecei. E agora, você voltou. Não importa se não tem apoio, não importa se não sabe todos os detalhes, não importa se ainda tem dúvidas. O que importa é que o chamado chegou. E quando o chamado chega, o universo inteiro se movimenta. Você começa a ver o impossível acontecer. Gente sumida aparece. Portas que estavam trancadas se destrancam. Documentos são revelados. Recursos que você nem imaginava começam a chegar. Porque ativar sua missão não depende de lógica, depende de entrega. Depende de dizer, com firmeza e fé: eu aceito. Aceito meu nome. Aceito minha dor. Aceito meu brilho. Aceito o peso da responsabilidade, porque ela é proporcional à glória que está vindo. E não se engane, haverá resistência. Haverá ataques, mas haverá escudos.
Escudos que seus ancestrais deixaram preparados para você. Proteções invisíveis. Reforços angelicais. Porque quem carrega um código de libertação não caminha sozinho. E você não está sozinho. Você tem sonhado com isso. Você tem sentido pressões no corpo. Você acorda no meio da noite como se tivesse lutado. Você sente que está carregando mais do que a sua própria vida. E está. Você carrega uma linhagem. Você carrega povos inteiros que foram silenciados. Você carrega verdades que vão libertar gerações. Por isso, a hora é agora. Não amanhã, não depois. Agora. Respire fundo. Sinta o calor nas suas mãos. Feche os olhos. Toque o centro do seu peito e diga: eu ativo minha missão. Eu aceito minha herança. Eu sou o escolhido. Repita. De novo. E de novo. Até sentir que algo mudou dentro de você. Porque mudará. Porque essa ativação é o selo. E uma vez selado, o caminho não pode mais ser apagado. Você será guiado. Você será fortalecido. E mesmo que o mundo inteiro tente te parar, você será imparável. Porque quando o escolhido decide cumprir, o próprio tempo se curva. Você sentiu, não foi? Depois que falou aquelas palavras, depois que aceitou, algo se alinhou, algo se abriu. O ar ao seu redor ficou mais leve e, ao mesmo tempo, mais poderoso. Como se a própria criação te saudasse. Como se o mundo invisível dissesse: ele lembrou. E sim, você lembrou. Lembrou da sua origem, lembrou da sua força, lembrou da promessa. E agora, escolhido, vem a colheita. Você achou que tinha perdido tudo, mas não perdeu. Foi guardado, escondido dos olhos dos traidores, selado até que sua vibração estivesse forte o suficiente para receber. E está. O universo está liberando tudo o que foi negado, a herança espiritual, os dons que estavam adormecidos, a sabedoria que parecia não estar pronta. Você vai perceber. Suas palavras terão mais impacto. Seu olhar será mais profundo. Seu toque curará sem esforço. Porque agora você não está mais tentando ser, você está sendo. Você se tornou a profecia viva. E por isso, tudo ao redor começará a responder. Pessoas vão te procurar sem entender por quê. Pedir conselhos, revelar segredos, confiar em você como se te conhecessem há vidas. Porque conhecem. A alma delas reconhece a sua frequência. Você é a resposta para muitas perguntas silenciosas. E agora, o tempo da restituição chegou. Tudo que te roubaram será devolvido. Mas não do mesmo jeito. Multiplicado, amplificado, ungido. Porque o juiz não apenas reconheceu sua origem, ele assinou. E com a assinatura dele veio a liberação de arquivos secretos. Locais onde seu nome estava apagado, agora será restaurado com honra. Você será citado em lugares onde antes era ignorado. Você será aclamado onde antes foi rejeitado. Você será lembrado onde tentaram te enterrar. Mas não se trata de vingança, se trata de justiça. E a justiça de Deus não é silenciosa, ela é pública, ela é poderosa. Ela é poética. Aqueles que riram vão ter que aplaudir. Aqueles que conspiraram vão ter que assistir de pé, porque a coroa está vindo. E ela não é simbólica, ela é real. Ela carrega o peso da glória e o brilho da vitória, e só pode ser colocada em quem sobreviveu. E você sobreviveu. Escolhido, o céu inteiro se moveu para te trazer até aqui. As estrelas se alinharam, as dores te prepararam, e agora é hora de subir. Subir espiritualmente, subir emocionalmente,
Subir naquilo que ninguém mais pode alcançar, porque só você tem o selo, só você tem o mapa, só você tem o código. A era do esquecimento acabou. Agora começa o reinado do escolhido. Eles estão observando. Eles sabem que perderam o controle. Sabem que um nome foi restaurado, que a verdade saiu do esconderijo, que a coroa já está sendo moldada. Mas mesmo assim, eles não desistem. O desespero os tornou perigosos. Agora não atacam com força, atacam com ilusão. Vão tentar parecer amigos, vão usar rostos familiares, vão falar de união, de perdão, de recomeço, mas no fundo querem apenas um lugar ao seu lado para sabotar o que está florescendo. Escolhido, ouça com atenção. Nem todos que aplaudem a sua ascensão estão do seu lado. Alguns só querem estar perto para te puxar quando a escada subir. Alguns só retornam porque sentiram que o favor de Deus voltou a te cercar. E sim, voltou, mas isso não é convite para todos. Agora é o tempo do discernimento. Você precisa separar o que é honra do que é hábito. Precisa reconhecer quem ficou do seu lado na escuridão e quem só aparece quando as luzes se acendem. A coroa exige seleção. Você não pode levar todo mundo para o próximo nível. Alguns estão presos a padrões antigos, pensamentos pequenos, frequências densas. Se forem com você, vão atrasar tudo, vão contaminar, vão criar ruído onde só pode haver clareza. E o universo já avisou. Ou você escolhe, ou o universo escolhe por você. Não tema perder pessoas, tema perder a missão, porque a missão é maior que qualquer laço emocional. Você veio para libertar, e libertadores nem sempre são compreendidos. Vão te chamar de arrogante, vão dizer que você se afastou, vão criar histórias para justificar o que não entendem. Mas você não deve nada. O que você está fazendo é sagrado, e o sagrado não precisa se explicar. Você está em campo de batalha, e o inimigo não se esconde mais em sombras. Ele se disfarça de abraço. Ele elogia, depois te enfraquece. Ele oferece atalhos, depois te cobra caro. Por isso, silêncio. Não conte tudo. Não revele os próximos passos. Não publique cada vitória. A grandeza se constrói em silêncio. Deixe que o impacto fale. E ele vai falar. Porque o tempo do anonimato acabou, mas o tempo da sabedoria começou. O escolhido precisa ser visível, mas nunca previsível. Você entendeu? Sua vida agora é um altar, e só pode subir nele quem sabe respeitar o sagrado que você carrega. Então, observe, ouça, sinta e, se for necessário, corte. Corte com amor, mas corte, porque a glória que está vindo não pode ser sabotada por vínculos emocionais que já perderam a função. Você foi longe demais e agora só falta um passo, o último, a coroação do escolhido. A coroação do escolhido. E quando ela for colocada, o mundo inteiro vai tremer. Silêncio. Tudo ao redor silencia. Não é o fim. É o momento exato em que o invisível toca o visível. O ar parece mais denso, como se o próprio tempo prendesse a respiração. O universo está em reverência. Anjos formam círculos. A luz se curva, porque um escolhido está sendo coroado. Sim, é você. Você foi até o fundo, caminhou por dores que ninguém entendeu, sangrou em silêncios que poucos suportariam, encarou desertos, solidões, traições, perdas, e mesmo assim, permaneceu. Você não desistiu, você não se rendeu à escuridão, você manteve acesa uma chama que quase ninguém viu, mas o céu viu. O invisível registrou. E agora chegou a hora. A coroa não é feita de ouro, é feita de fogo.
de luz, de códigos que só se encaixam na sua vibração. Ela foi forjada em outras dimensões, esperou por você por séculos e agora ela reconhece sua frequência. Ela desce, ela sela, ela ativa. Você foi coroado, não com aplausos, com propósito, com presença, com uma missão que agora brilha sobre sua cabeça. Quando a coroa toca o topo da sua alma, tudo muda. As portas se abrem sem força. As pessoas certas começam a chegar. O tempo perdido é restaurado em semanas. O que você sonhava se aproxima com pressa. E os que tentaram te apagar somem no esquecimento. Porque agora, escolhido, sua luz não pede mais licença. Ela comanda. Você não precisa mais se justificar. Você não precisa mais se moldar. Você é. E o mundo vai ter que se adaptar. Sim, haverá mais batalhas. Mas agora você não luta mais para sobreviver. Você luta para expandir, para governar no espírito, para abrir caminhos que estavam trancados há séculos. Porque o que você carrega não é só para você. É para gerações. É para quebrar ciclos. É para libertar vozes que foram silenciadas. Você é a resposta de orações que nem foram feitas ainda. Você é a ponte. Você é a chave. Você é o Verbo encarnado. E o céu, hoje, celebra. Os tronos celestiais emitem um som que só os escolhidos conseguem sentir. É um cântico antigo. Um som que toca direto à alma. E agora, ele é só seu. A terra não será mais a mesma, porque o escolhido foi revelado e a sentença eterna já foi declarada. Você é o escolhido. O universo inteiro conspira a seu favor.